Muito bom dia a todos. O microfone está funcionando? Ok? Muito obrigado pela oportunidade, nossos cumprimentos às mulheres, pela justa homenagem mundial no dia de ontem, porque as mulheres realmente iluminam a nossa vida. Nosso abraço a todos vocês. Uma plateia predominantemente feminina, né, Anésio? As mulheres são sempre presença mais marcante, né? Então a nossa homenagem, a nossa gratidão, o nosso abraço. Vendo esses jovens aqui, adolescentes e jovens, a gente percebe o trabalho maravilhoso que está à frente com essa potencialidade. A começar pela própria voz. Todos eles têm voz boa para serem também palestrantes, divulgadores, etc., e dirigentes futuros. Então a gente fica feliz de ver isso. Não cansemos de estimular os jovens a essa continuidade. Eu estou dizendo isso de cátedra, porque eu também fui adolescente, acredite. Eu também fui jovenzinho e tive muito estímulo na minha mocidade. Tive muito estímulo na minha adolescência, de forma que pudesse dar essa continuidade natural. Então, a gente fica feliz realmente. E, sem dúvida, estamos diante desse conhecimento espírita que, como pusemos aí, ilumina, orienta, conduz e liberta. O conhecimento espírita é uma riqueza incomparável. Nós não temos ainda uma dimensão exata do que significa esse conhecimento. Somos aprendizes. Ainda estamos percebendo gradativamente a extensão, a abrangência, a grandeza da doutrina espírita. Porque, apesar de estarmos sempre em contato com o conhecimento espírita, através da participação nos centros, das palestras, dos livros, dos conteúdos, da audição que fazemos de outros companheiros, daquilo que também falamos, todos nós temos uma participação mais ou menos ativa. E todos nós já vamos percebendo a grandeza desse conhecimento. E realmente é um conhecimento que ilumina o nosso caminho, para que sejamos pessoas mais dignas, mais responsáveis, mais atuantes, mais conectadas com a grandeza da vida. Orienta para que a gente erre menos, porque ainda somos criaturas que escorregam. Somos criaturas falíveis. E vejam o que é o idioma. Eu ouvi um palestrante dizer outro dia, eu adorei a palavra. Eu nunca tinha pensado nela, mas é a gramática do nosso idioma português. Somos criaturas obsidiáveis. Olha que interessante. Eu nunca tinha pensado nessa palavra. A gente fala em obsessão, obsediável, não sei o quê. Mas obsidiáveis quer dizer, estamos sujeitos à obsessão. Estamos sujeitos à influência maléfica entre nós mesmos e oriunda dos espíritos desencarnados. Porque somos seres falíveis. Escorregamos facilmente em desvios, escorregamos facilmente em deslizes e, portanto, a doutrina espírita oferece orientação e conduz a nossa vida com retidão. Conduz para que esse conhecimento se reflita em favor do nosso equilíbrio, principalmente nos liberta. Alguém poderia perguntar, mas liberta do quê? Liberta de medos, de condicionamentos, liberta de uma série de prisões, inclusive psicológicas, emocionais. Porque mostrando a nossa condição de espíritos imortais, criaturas que continuarão para sempre, não tem fim. Não tem fim. Pode tirar o cavalinho da chuva, embora não esteja chovendo, porque não tem fim. Era uma expressão do meu tempo, né? Pode tirar o cavalinho da chuva. Mas somos criaturas imortais. Defrontaremos continuamente com desafios continuados, nos defrontaremos com tarefas e obrigações e deveres que deveremos cumprir. Pensem, por exemplo, que Jesus, aquele que é a nossa referência em grandeza, em bondade, em elevação, tem um papel, tem uma responsabilidade: conduzir o planeta. Não é uma tarefa fácil. Imagine, com essa diversidade que nós estamos no planeta, com tantos interesses conflitantes, que tarefa desafiadora. Mas ele é preparado para isso. É um espírito que já fez a trajetória, está capacitado para conduzir essa transição planetária. E o conhecimento espírita nos liberta também, gradativamente, das nossas mazelas, das nossas imperfeições, que ainda carregamos bastante. Uma delas é a ilusão de considerar-se melhor que os outros. É uma ilusão. É uma bobagem achar que é mais importante do que outra pessoa.
é fruto da vaidade, é fruto do orgulho, a gente achar que é mais importante do que outro, que somos os únicos que sabemos, que somos os únicos que temos experiência, que somos os únicos capacitados. Convenhamos, não somos. Por uma simples razão, todos nós somos meros aprendizes, somos criaturas, alunos de uma grande escola em aprendizado. E, portanto, ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, nem pior. Também não podemos caminhar ladeira abaixo da baixa estima. Não. Todos temos valor. De uma forma ou de outra, todos brilhamos nesse concerto divino porque somos filhos de Deus. Então, é uma ilusão, fruto da vaidade e do orgulho, a gente achar melhor, que a gente é melhor do que os outros. Esta imagem conduz bem, aliás, antes da imagem, esta imagem conduz bem o que acontece com aqueles que se julgam melhor. Desconfiai daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Essa é uma orientação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Desconfiai. Põe de molho. Quando a pessoa se julga melhor, quando ela se julga o mais capacitado, quando ela se julga o mais importante, porque ela está dominada pela vaidade. Essa imagem do espelho mostra bem, a pessoa só enxerga ela mesma. Ela não abre o seu ângulo de visão para considerar as potencialidades, as capacidades alheias. E diz o nosso mestre, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito, na linguagem humana, são aquelas pessoas consideradas, digamos, sem expressão. São pessoas que a gente às vezes até despreza, deixa de lado, seriam, no linguajar do mundo, os pobres de espírito. Mas, ampliando isso, o pobre de espírito é a pessoa que é humilde. Bem-aventurados, felizes aqueles que são humildes, felizes, bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, são as pessoas que não querem se impor, são as pessoas que não querem dominar sobre os outros, são as pessoas que não se colocam em nível de superioridade sobre os outros, e sim, consideram-se em pé de igualdade, no sentido da necessidade do aprendizado. E Allan Kardec, com a sua lucidez e sabedoria, vai colocar em o Evangelho segundo o Espiritismo, ciência, quer dizer, os homens de grande inteligência e espírito, os homens que se impõem pela sua sabedoria ou pelo seu poder, aqueles homens que dominam os outros pela circunstância temporária, os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, isso é detalhe importante, segundo a consideração humana, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, quer dizer, em outras palavras, eles se acham os tais, eles se acham os melhores mesmo, eles se acham os mais importantes, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Religião? Isso é bobagem. Deus não existe. Essa é a linguagem que normalmente esses homens têm. Essas criaturas dominadas pela vaidade. Seus olhares concentrados sobre si mesmos, sobre sua pessoa. Olha o egoísmo. Não podem se elevar até Deus. Aí está um trecho demonstrativo do que a vaidade humana é capaz de produzir. Do que o orgulho exacerbado é capaz de produzir. Então o ego fica inflado. A bola enche. Eis o detalhe. Da ilusão de se considerar melhor que os outros. É uma ilusão. Porque, como disse o Domingos agora de pouco, conversando sobre a dengue, basta um mosquitinho para que a gente desabe. Não é? Então a pessoa chega, sabe com quem está falando? Basta uma picadinha e a gente está hospitalizado. Então, é bobagem, é ilusão.
É ilusão até porque a nossa permanência no mundo como criaturas encarnadas é muito breve. Daqui a pouco estaremos todos desencarnados. Mas aí a gente vai descobrindo essas pérolas. E por esses dias eu descobri uma pérola. Vejam a atualidade desse texto. É impressionante. Eu vou ler primeiro na íntegra e depois vamos mastigar juntos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 14. Esse capítulo, ele fala sobre a estranha moral. E Kardec faz considerações sobre aqueles pontos não entendidos do comportamento de Jesus. Jesus teria dito: aquele que não abandonar sua esposa, seu marido, seus pais, não são dignos de mim. Aquele que amar mais o seu pai e a sua mãe, ou aquele que não odiar o seu pai e a sua mãe, não pode ser meu discípulo, em outras palavras. Como pode Jesus ter feito uma afirmação dessa? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A expulsão dos vendilhões do templo são relatos que contrastam com a benevolência, a bondade, a pureza de Jesus. Vocês já imaginaram Jesus perder a paciência? Não perde. Não perde. É incompatível com a grandeza dele Jesus ter gestos de agressividade. É absolutamente incompatível. Então Kardec, nesse capítulo, aborda essa questão, trazendo a importância de colocarmos no contexto da época as próprias palavras, inclusive, para não sermos engolidos por esta falsa interpretação. E nesse capítulo, portanto, abordando sobre isso, lá no item 14, ele traz essa pérola. Ele está se relacionando com as dificuldades de implantação do cristianismo, que teve mártires, pessoas sacrificadas, torturadas, crucificadas, o próprio Cristo foi crucificado. Então ele diz: é tenaz o interesse. Não é da cola tenaz, não, mas é da força que o interesse adquire, que caracteriza-se pela continuidade, pela perseverança, pela dureza. Então é forte o interesse. Qual o interesse? Materiais, temporários, sensuais, econômicos, políticos, esportivos, artísticos, conjugais, familiares, de poder e por aí vai. De classes variadas. É tenaz o interesse. Foca os olhos naquele interesse. Jamais cede à evidência. A evidência à nossa volta, que às vezes, e muitas vezes, solicita mudança de posturas para consertar outras situações, para reparar outras situações. No entanto, o interesse não cede à evidência, porque estamos focados no nosso interesse pessoal, familiar, municipal, estadual, coletivo, mundial. Irrita-se. Aí que fica pior. Irrita-se tanto quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Se você começa a apresentar os argumentos de que aquele interesse está prejudicando outras causas variadas, não necessariamente morais, embora a moral adentre o assunto, mas a pessoa fica irritada se você for conversar com ela. Tente chamar a atenção, ainda que com educação, com alguém focado num determinado interesse. Ela vai romper com você, vai ficar brava, vai se voltar contra você. Não é este o cenário que nós estamos no mundo? Porque alguém tenta mostrar que aquela circunstância está prejudicando terceiros. A pessoa fica irritada, fica brava e volta-se contra você, rompe com você. Olha a história política do Brasil. Famílias que se romperam. Olha os interesses futebolísticos, artísticos, esportivos, culturais. Isso está em toda parte. Não é exclusividade do Espiritismo.
do movimento, quero dizer. Olha aí, sabe ele muito bem que está errado. Sabe que está errado. Mas isso não o abala. Por que não abala? Orgulho. Porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. Onde que está a fé? No interesse. Os esforços estão concentrados para o interesse, ou os interesses, de ganhar mais, de explorar, de ter vantagens, de ser o primeiro, de ficar na frente dos outros, de trapacear, de enganar, de dominar, e por aí vai. À vontade. E então, a verdadeira fé, quando está na alma, ela está na bondade, ela está na fé, na crença em Deus, na conexão com o poder divino. A verdadeira fé se manifesta na alegria de viver, na gratidão. Mas quando a fé não está na alma, ela está no interesse. Normalmente, repito, temporário, precário, egoísta, na maior parte das vezes, de interesses de determinadas classes, de determinados segmentos. E, portanto, o que mais teme é a luz, porque a luz revela a verdade. Complicado, hein? Ele proveitoso o erro. Isso aqui dói na alma. Ele tira proveito do erro. Ele sabe que está errado, mas tira proveito do erro. Por isso ele se agarra ao interesse e o defende. Já pensou, gente? Olha a atualidade disso aqui. Eu não sei se é pior ou se é melhor, viu, Anésio? Isso aqui está escrito desde 1864. Foi Kardec que escreveu isso aqui. Olha a lucidez do codificador, a clareza, a atualidade disso. Parece que escreveu ontem à noite, mandou para o WhatsApp hoje cedo para fazer a palestra. A sensação que eu tenho é essa. Isso aí me saltou. Quando li isso aí? Quantas vezes eu não li o capítulo? Quantas palestras não foram feitas em cima do capítulo 23? Quantos de nós já não lemos isso tantas vezes? Agora, a circunstância atual do planeta mostrou isso. Olha que saia justa que nós estamos. Agora, isso aqui não é exclusividade de médium, não é exclusividade de reunião mediúnica, não é exclusividade do movimento espírita. Isso aqui é humano. Isso está em toda parte, em todos os segmentos. Agora, quando adentra a mediunidade, é um desastre. Aí é um desastre. Porque quando adentra a mediunidade, o médium vai achar que ele é o mais importante. Ele vai achar que ele é o melhor médium. Ele vai achar que ele é insubstituível. Mas isso não é exclusividade do médium. O palestrante corre o mesmo risco. O escritor corre o mesmo risco. O dirigente espírita corre o mesmo risco. Vocês sabem, eu ando pelo Brasil. Eu encontro as mais diversas situações. Recentemente, deparei-me com uma situação assim. Quem manda aqui sou eu. Dirigente de um centro espírita. Quem manda aqui sou eu. Fui eu que construí essa casa, fui eu que reboquei as paredes, fui eu que pus o telhado, sou eu que faço a palestra, sou eu que faço a prece, sou eu que faço o passe, sou eu que faço a reunião mediúnica. Sou eu que mando. Que ilusão, gente. Que equívoco. Daqui a pouco estaremos todos desencarnados. Foge ao nosso controle. A vida é conduzida pela sabedoria divina. Então, quando entra, se nós temos interesse de autopromoção, se nós temos interesse de tirar proveito, se nós temos interesse de explorar, se nós temos interesse de dominar pessoas, ter pessoas sob o nosso controle, a nossa fé não está na alma, está no interesse. Esse é o grande perigo. Então, esta observação, ela nos leva a pensar outro detalhe. Toda vez que nós queremos impor as nossas ideias,
Toda vez que nós queremos dominar pessoas para que elas estejam sob o nosso controle, e nós queremos impor as nossas ideias, porque nós consideramos que as nossas ideias são as mais importantes, são as mais sábias, as mais capazes, as únicas, o que a gente faz? A imposição gera violência, muita violência, por isso que o mundo está assim. É por causa disso que o mundo está assim, ó. É tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Olha que amplidão isso adquire. Por que vocês pensam que aconteceu o ataque às Torres Gêmeas? É o interesse. Por que houve o suicídio coletivo na Guiânia em 1978 por aquele fanático religioso? É o interesse. Por que existe o feminicídio? É o interesse. Ela é minha. Não é assim? Olha lá. Não cede à evidência. Qual é a evidência? Ninguém é dono de ninguém. Ninguém nos pertence. É livre por si mesmo. Fomos criados para a liberdade, para o progresso. Mas quando a pessoa quer dominar outra, se ela não mantém o relacionamento, ele vai e mata. Feminicídio é um equívoco. É a ilusão de achar que é dono do outro. Não tem só o feminicídio, é que não tem nome, mas tem mulher que mata marido também. De vez em quando a gente ouve falar. Mas não é só isso. Briga de torcida, encurrala a torcida, apedreja o ônibus. Para que isso? Essa imposição de ideias produz o fanatismo. Os dois extremos. O fanatismo e o ridículo. E quando isso cai na mediunidade, nós costumamos chamar de fascinação. A fascinação é uma palavra bonita, porque quem é que não fica fascinado por o sorriso de uma criança? Quem é que não fica fascinado por um pôr do sol, nascer do sol, por um lago bonito? Outro dia eu parei para admirar uma orquídea. Falei, caramba, o espírito que modelou essa orquídea devia estar inspiradíssimo. Que coisa maravilhosa, que obra de arte. A gente fica fascinado. Mas no outro extremo, a mesma palavra, fascinação, é quando a gente se fixa num interesse, sem olhar à volta. E a nossa fé fica focada em outro ponto de vista, não na alma. E aí nos achamos os mais importantes, nos achamos os melhores que os outros. E aí a gente desliza ladeira abaixo na obsessão. A obsessão, como se sabe, é o assédio que possamos exercer uns sobre os outros. Ela ocorre sobre vários níveis, não só de espírito para cá. Todos esses assédios em moda na humanidade não deixa de ser uma obsessão simples. Mas, quando cai na fascinação, é como se o sujeito tivesse uma venda nos olhos. Não enxerga. Cai no ridículo, no extremismo, no fanatismo e produz essas tragédias sociais que vemos todo dia. Erasto, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, é o nome do capítulo. O próprio Jesus afirmou isso. Haverá falsos cristos. Aqui no Brasil nós temos alguns, entre aspas, doidos, que se dizem ser o próprio Cristo. Vocês se lembram de alguns que se apresentam por aí. E falsos profetas. Profeta era a palavra que se usava antigamente para designar os médiuns, encarregados de ser intermediários de informações vindas do alto. Moisés foi intermediário dos 10 mandamentos, entre outros tantos famosos. O nosso Chico foi intermediário de centenas de espíritos para a instrução que nos trouxe, que foi intermédio dele. Mas o próprio Jesus disse, haverá falsos profetas, ou em outras palavras, falsos médiuns. E aí a gente pergunta, mas existem falsos médiuns? E o pior é que não existe só médium fraudulento. Existe espírito fraudulento também. Mas existe espírito fraudulento? Erasto diz que tem mais mentiroso do lado de lá do que do lado de cá.
Porque este é um planeta habitado por espíritos ainda moralmente medíocres, somos nós. Então, desencarnado não nos leva à condição de anjos. Se somos mentirosos aqui, continuaremos mentirosos do lado de lá. Tem muita fake news que vem do lado do mundo espiritual. E a gente se ilude e começa a achar que é verdade. E permite adentrar a nossa economia mental, a nossa realidade espiritual. Então, Erasto vai dizer, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Quando um médium ou um grupo, vejam, ele acrescenta, médium ou grupo, se julgarem, se considerarem privilegiados para receber determinadas comunicações ou determinados espíritos, isso já caracteriza uma obsessão. Quer dizer, é quando a gente cai na ilusão de achar, Bezerra é só comigo, tá? Aquela casa lá não recebe Bezerra, Bezerra só vem aqui. Pronto, já é obsessão. Está iludido já, como se Bezerra preferisse essa. Quando a gente se julga escolhido, quando a gente se julga preferido, quando a gente se acha o melhor, pronto, a nossa vista já está turvada. Qual o interesse? Projetar-se? Destacar-se? Vamos baixar a bola? A gente precisa baixar a bola. Nós não somos melhores do que ninguém, convenhamos. Nós somos ainda criaturas muito necessitadas de humildade, de aprendizado. Então, a questão da fascinação é muito grave, porque ela caracteriza isso, caracteriza um desdobramento disso. E quando a gente quer impor ideias, seja dando liberdade para que um espírito apresente ideias absurdas, ou fazendo-nos supostos médiuns, Anésio, esta casa está repleta de benfeitores, estão todos aqui. Eurípides Barçanufo, Caibarchute, o Bezerra de Menezes. Anésio, não é melhor você não me convidar mais. Estou obsidiado. Toda vez que a gente se deixa dominar por esse tipo de sensacionalismo dispensável, nós estamos abrindo espaço para a fascinação. Mas alguém perguntaria, mas escuta, os benfeitores não se manifestam? Não comparecem? É claro que sim. Mas eles são discretíssimos. Não preciso fazer alarde com isso. Não preciso se identificar. Vocês sabem que nós tivemos um evento agora em Matão, ao centenário da Revista Internacional do Espiritismo, né? A revista fez 100 anos, agora dia 15 de fevereiro. E tivemos um evento comemorativo lá em Matão para realçar o centenário da revista fundada por Caibarchute. Essa daqui é a edição comemorativa do centenário, fevereiro de 2025. Essa aqui já é de março. As revistas, as próximas edições, inclusive essas duas, estão apresentando resgates históricos, principalmente com a presença de Luciano Klein, que é o maior historiador vivo espírita da atualidade. Ele está resgatando material do início da revista. Muito bem. E eu, não o palestrante, o cidadão, Orson Peter Carrara, com meu respectivo CPF, dentro de mim, eu pensei assim, até falei para a Neuza, depois eu falei para alguns amigos e acabei falando ao vivo, numa live. No dia 15, bem que o Caibarchute poderia aparecer visível lá na frente, né? Bem que ele poderia se fazer visível, já pensou que repercussão que isso ia ter? E dentro de mim, de uma certa forma, eu guardei essa pretensão. Chegou o dia 15, estava lotado o auditório, gente de todo lado, não aconteceu nada. Claro que não. Claro que não. Primeiro, para quê? Para alguns desmaiarem de medo? Para outros saírem correndo do auditório? Segundo, nós não temos mérito, convenhamos, não é, Anésio?
benfeitores assim não vão ficar se mostrando à toa. Para quê? Nós não temos mérito para isso. Terceiro, para um espírito tornar-se visível, vários fatores influem. Nós trouxemos alguns espíritos de Matão conosco no carro. Pode entrar, por favor. A gente não vê. Eu não vejo nada. Sou uma pedra, não escuto nada, não sou médium extensivo. Mas por quê? Porque vários fatores influem nisso. Mas então, eu até cheguei a falar de público, né? Eu não fiquei frustrado, é claro que não, a gente compreende que a gente não tem mérito para isso e para que iriam fazer isso. Mas, bem que a gente gostaria, né? Mas para a gente chegar à condição de visibilidade desses mentores, nós temos que mudar muita coisa em nós ainda. Nós temos que melhorar a nós mesmos. A propósito, tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? Não? Aniversário de casamento? Aniversário de divórcio? Esta semana tem alguém fazendo aniversário? Então, 3. Vocês vão ganhar, eu tenho 2 revistas. Eu vou deixar você que está filmando de fora, tá? Não vai me matar. Os outros 2 vão ganhar a edição comemorativa da revista, a de fevereiro e a de março. Se quiserem assinar, eu tenho aqui como fazer o cupom. Inclusive as demais pessoas. Mas também trouxe alguns exemplares do jornal. O Clarim não vai dar para todo mundo, né? Mas eu trouxe alguns exemplares do Clarim, também fundado por Caio Barchuto para ser distribuído. Tem aqui os aniversariantes de abril ou não? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar. E os de março, tem os de março aqui? 1, 2. Então acho que vai dar os exemplares que eu tenho. Depois vocês pegam comigo, por favor. Para não tumultuarmos agora a distribuição. Então tudo isso leva ao processo da fascinação. Então é por isso que o Kardec, por isso o Espírito recomenda, desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E aí a frase que eu citei para vocês. Todo médium, de todo grupo, que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se vale de nome que todos devem honrar e respeitar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Esta expressão aqui, se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, me saltou aos olhos. E eu, como outra pérola que despontou, me debrucei sobre o assunto, porque me chamou muita atenção. E aí fiquei impactado com o que descobri, né? E tenho feito essa palestra sobre a fascinação, e muita gente fica impressionada de pensar que a fascinação, a influência, não está só no grupo mediúnico, ela está em todo o segmento da sociedade. Nós ficamos iludidos por poder, por ganância, por ambição de todo tipo, por desejo de prevalência, de domínio sobre outras pessoas. Ficamos iludidos de que somos os melhores, e não somos. Vamos baixar a bola, vamos nos considerar, nos colocar no nosso lugar, lembrando a advertência de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que não querem se impor. Ou em outras palavras, felizes aqueles que são humildes, que reconhecem a própria condição de aprendizes, que reconhecem as próprias fraquezas, porque é isso que somos. Criaturas ainda muito frágeis, é o que nos caracteriza. E então debrucei sobre o assunto, porque se a gente perguntar por que existem os médiuns, e vamos lembrar que médium não é só ostensivo. Todos nós somos médiuns. Podemos ser médiuns da alegria, podemos ser médiuns da perseverança, podemos ser médiuns da honestidade, podemos ser médiuns do entusiasmo, da iniciativa, podemos ser médiuns de várias formas. Mas especificamente os médiuns ostensivos, aqueles que atuam nas reuniões mediúnicas, por que eles existem? Para a instrução dos homens. Os médiuns se fazem mensageiros das mensagens dos Espíritos para instruí-los, mostrar o caminho do bem, com um exemplo de desapego principalmente. Vejam o exemplo de Francisco Cândido Xavier, conduzi-los à fé. Quantas pessoas não se tornaram descrentes por causa do mau comportamento do médium?
manipuladores, médiuns que se deixaram cair pela vaidade. Nós temos um caso famoso no Brasil, está preso. Mediunidade autêntica, no entanto, se deixou levar. E não é só esse, quantos casos? Por isso, não tenhamos pretensão alguma, médiuns ostensivos ou não, coloquemos-nos à disposição e trabalhemos oferecendo o melhor de nós, apesar da nossa carência, apesar da nossa fragilidade. Na mediunidade, o médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Vejam, isso não é só na mediunidade, isso acontece em todos os segmentos humanos. Vejam os equívocos de nossas lideranças todas, em vários segmentos. O Espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega. Eis o problema. Que o impede de ver o impulso de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salta aos olhos de toda a gente. A questão pode ir mesmo até o ponto de fazer achar sublime a mensagem, a linguagem mais ridícula. Eu soube de um caso recentemente, de uma assinatura de Bezerra de Menezes, recebida em determinado centro espírita, em que o espírito pedia que os sócios atualizassem a mensalidade do centro. Pasmem, deve ser o Bezerra de Menezes da Silva, porque um espírito não vai se ocupar, essa é uma questão humana, é nossa, nós que temos que resolver isso. Nós que temos que cuidar da conta de luz, de água, do aluguel, que seja, do IPTU, somos nós, os espíritos não vão preocupar com isso, é questão nossa. Outro dia me perguntaram, o que os espíritos acham sobre o clima alterado no planeta? É problema nosso. Não cabe aos espíritos responder isso. Nós é que temos que aprender a administrar o planeta para que o clima esteja estável. Se um prédio tem rachaduras, o que os espíritos vão dizer? Nada. Problema da engenharia. Vai ter que resolver, a inteligência humana é capaz disso. Agora vai ficar consultando os espíritos para tudo? Eu fiz um artigo, precisamos consultar os espíritos, está no meu blog. Porque é comum, é muito comum, quando o dirigente espírita fica encurralado com uma questão, ele não sabe responder, ou ele não quer responder por vários motivos, então ele diz assim, vamos consultar os espíritos. É muito comum isso. Eu soube de um caso recente, de alguém que mudou de cidade, foi se inteirar num centro, uma pessoa muito ativa no movimento, começou a frequentar o centro, ficou lá uns 3 meses, e aí sugeriu, depois de verificada que a sua capacidade, a sua facilidade, o seu conhecimento, sugeriu instalar um grupo de estudo. O dirigente falou, preciso consultar os espíritos. Ora, isso não é dos espíritos, isso é nós que temos que decidir, vai instalar um grupo de estudo ou não? É decisão nossa. Porque se isso, claro que a gente pode consultar os espíritos, claro que sim, mas não pode virar um vício, não pode virar uma dependência, porque quando vira um vício, uma dependência, qual é o espírito que vai responder? Que garantia nós temos que aquele espírito tem seriedade e é verídico o que ele está falando? Lembrem-se que há mais mentiroso do lado de lá do que do lado de cá. Os espíritos bons são discretos, são bons, querem nos ajudar, mas não dispensam o esforço que nos cabe fazer. Então, o médium fascinado não acredita. E olha os joguetes da fascinação, como diz Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. Julgam-se mensageiros especiais, ausentam-se do estudo. Quem de nós já não ouviu falar? Eu já li o livro dos médiuns há 30 anos. Ah, é? Está atrasado 30 anos. Porque a atualidade das obras de Kardec são tão intensas que você precisa consultar constantemente. Experimentem passear pelo livro dos médiuns, pelo índice. Pegue um exemplar amarelado, empoeirado na prateleira lá e passeia pelo índice. O aspecto didático, pedagógico de Kardec é sensacional. Você vai ver a sequência dos capítulos e dentro de cada item do capítulo, os itens variados dos assuntos. Você vai se deslumbrar com a atualidade e como aquilo atrai. Comece a ver lá a influência do meio, influência moral do médium nas comunicações. Abraça um exotismo
contundentes começam a inventar moda. Não admite advertência. Orgulho. Fui eu que recebi, você não está duvidando de mim? Não admite advertência. Supõe dominar o passado. Estou vendo todos os seus obsessores. São vários. Isso é fanatismo. Puro. Para quê? Qual a utilidade dessa informação? E por aí vai. Então há que ter muito cuidado com isso, porque nós nos perdemos. Aí está o que é a fascinação. É a perda do bom senso, a perda do discernimento, da autoanálise. Quando não paramos para nos auto-observar, será que o que eu estou fazendo é coerente, é digno, é correto? Não estou fugindo um pouco do bom senso? Quando a gente para de se auto-observar, como sugere Santo Agostinho, na questão 919, nós corremos esse risco de ficar cegos pelo próprio orgulho, pela própria vaidade. Vacinemo-nos contra a vaidade, porque nenhum de nós é melhor do que o outro. Dirigente espírita não é melhor do que ninguém, palestrante também não é melhor do que ninguém, escritor não é melhor do que ninguém, somos todos aprendizes. Eu tenho realçado isso nas minhas falas, para que não exaltemos as lideranças, os expositores, porque somos pessoas absolutamente normais, iguais a qualquer outra, com as mesmas dificuldades, acrescidos da responsabilidade. A única diferença entre o palestrante, o dirigente e o público é que esses perderam a vergonha de ficar de público, para falar ou dirigir, etc. Então fizemos o livro Fascinação. Não é um romance, aí está como está sendo filmado, outras pessoas verão depois. Esse é o DDT, o livro romance, é um estudo aprofundado sobre a fascinação. Nós nos debruçamos na codificação e ficamos encantados, impactados com o que encontramos a partir de um evangelho, não foi nem do livro dos médiuns. O evangelho, nesse capítulo 21, tem coisas maravilhosas, advertências de muito conteúdo, capítulo 21. E depois, naturalmente, vamos também para o livro dos médiuns e o livro dos espíritos. Então, 95% do livro foi extraído das obras da codificação e comentamos em trechos parciais. Então, nós queremos agradecer a vocês pela oportunidade. Eu trouxe aqui um punhadinho de mensagens, não vai dar para todo mundo, mas eu vou deixar aqui, tira um e passa. São mensagens variadas e o nosso convite fica aqui para que estudemos continuamente. Quem quiser adquirir o livro, nós trouxemos alguns exemplares. Eu repito, não é romance, é livro de estudo, é aprofundamento sobre o tema, porque eu me debrucei sobre a fascinação. E aí a gente vai descobrir, muita gente se espanta com isso, que a fascinação está na sociedade, está em nós, se a gente não tomar cuidado, se a gente não se vigiar, porque é muito simples, é muito sutil cair na fascinação. Basta a gente se deixar picar pela vaidade. Basta a gente se deixar picar pela pretensão de achar que é melhor do que outro. Eu sei que é uma palestra dura, é uma abordagem difícil, mas ela precisa ser feita. Na verdade, é uma advertência. A doutrina espírita nos orienta, ilumina o nosso caminho, nos conduz, ilumina os nossos passos, para que não sejamos enganados, ludibriados por nós mesmos, porque somos os agentes. Eu tenho um amigo que diz que nós somos os agenciadores, os contratantes de nossos obsessores. A nossa postura, a nossa conduta abre brechas para que os espíritos, por vários motivos, porque a obsessão não se dá apenas por vingança, mas se dá também por antipatia, se dá também pelo interesse em prejudicar outra pessoa e por aí vai. Vejam, por exemplo, as apostas pela internet, em que alguém começa a jogar aqueles jogos online, começa a apostar, ele vai, ele perde, ele joga de novo, ele perde. Esse vício, essa expectativa da ganância pelo jogo, atrai espíritos que falam, vai, joga mais, agora você vai ganhar. Joga de novo. E aí, são perdas patrimoniais expressivas, também oriundas da fascinação,
que é uma questão muito séria. Mas para atenuar toda essa abordagem difícil, dura, vamos nos lembrar da parábola da pérola de grande valor. Esta parábola é de Mateus, tem 2 versículos, cada versículo com 2 linhas, são apenas 4 linhas. Eu vou usar as minhas palavras, eu não decorei, embora sejam apenas 4 linhas. E diz que um negociante andava à procura de tesouros, à procura de uma pérola, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha para comprá-la. Só isso. Jesus nos convida a fazer uma análise dessa questão, né? A pensar no seu conteúdo. Porque o negociante somos nós, os andantes, os homens e mulheres do mundo à procura dos tesouros. E quando a gente encontra o tesouro, a gente concentra o nosso esforço. A pérola, vocês sabem que ela é formada de um elemento estranho que entrou na concha, e o molusco envolve aquele elemento estranho e solidifica para que adquira depois a qualidade da pérola, que é um elemento de ornamentação, de grande valor. Então o negociante estava à procura de uma grande pérola. Encontrou, vendeu tudo que tinha, quer dizer, desapegou-se dos vícios, das dependências e de todo tipo de condicionamento para concentrar os seus esforços em torno da aquisição daquela pérola. Embora ainda não tenhamos adquirido a grande pérola, estamos caminhando para isso, que significa o reino dos céus interiormente em nós. Todos nós temos pérolas. Eu disse ontem, aqui no Consolador em Araraquara, fiz a palestra da pérola ontem, é outra abordagem, né? Mas eu disse que, homenageando o Dia Internacional das Mulheres, muitos maridos não enxergam uma pérola que tem em casa na figura da esposa, companheira de vida, companheira das lides humanas. Então as pérolas se apresentam de muitas formas. O nosso próprio corpo, a lucidez que temos, a capacidade de ouvir, de ver, de pegar, os nossos membros, a nossa família, os filhos, o emprego e por aí vai. Mas também uma casa espírita é uma pérola, porque aqui podemos concentrar os nossos esforços para esse conhecimento que ilumina, que conduz, que liberta e que nos ajuda a entender a vida. Então, a vocês todos o meu abraço de gratidão, estimulados para que vocês prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado. Dante.